Pois então, meus amigos, estamos aqui no Centro Tecnológico da GM em São Caetano, praticamente o coração da empresa, para conhecer como são desenvolvidos os carros deles e como está sendo desenvolvido o novo veículo, o Sonic, um carro que promete competir em um segmento muito difícil, mas que tem cada vez mais apelo no Brasil. Um carro concorrente direto de Nivus, Terra, Pulse, eventualmente Fastback e muitos outros carros, até mesmo Toyota Yaris Cross. Quer saber se ele é só um Onix modificado ou se tem tecnologia por trás? Então vem comigo que eu vou te mostrar como este carro foi concebido e muitas coisas que muitas vezes a roupinha externa não mostra. Olha quem está lá embaixo. Este é o tão aguardado Chevrolet Sonic, o SUV compacto, que promete ser realmente um divisor de águas para a Chevrolet no Brasil e, por que não dizer, em Gravataí. Afinal de contas, vai ser fabricado lá na planta gaúcha. Aqui, como vocês podem ver, o carro está bem camuflado, então ele está todo coberto para que justamente os detalhes não sejam revelados ainda. A gente já consegue ver algumas coisas, algumas que a GM quer mostrar, como por exemplo, os tamanhos deles, a comparação entre o Sonic e o Nivus. Dá para ver que ele é um pouco mais largo, porém um pouco mais estreito no comprimento. Aqui na frente, o design dele começa a aparecer, que é um design todo baseado na Equinox EV. É possível ver também os faróis em LED com projetor, que a GM tanto bateu na tecla, uma questão de segurança também para todos nós. Ali em cima, no para-brisa, a câmera do ADAS, que também é uma câmera ampliada em relação aos próprios modelos já existentes na GM. Vocês vão ver uma curiosidade aqui, ó. Freio a disco na frente, sim, porém na traseira mantém o freio a tambor. Pois é, meus amigos, mantém o freio a tambor. E vamos dar uma olhadinha lá embaixo. A suspensão traseira dele é semi-independente, assim como a gente já encontra no resto da plataforma, ou seja, no Onix. A traseira está bem camuflada, a gente não consegue ver aquela sinaleira linda que a própria GM já divulgou, que tem um design realmente bem mais atrativo. Aqui em cima é possível ver que, por exemplo, não tem teto solar, ele não vai ter este equipamento, porém ele tem estas barras de teto que são funcionais, ou seja, é para levar carga no teto, não são apenas de enfeite, como a gente viu, por exemplo, no novo Citroën C3. Um carro que visa, segundo o próprio pessoal da engenharia da GM, segurança, economia, ocupar menos espaço nas ruas brasileiras, porém bastante espaço interno. Então, porta-malas, que praticamente tem o mesmo espaço do Nivus, que você sabe, são 415 litros. Aqui eu acredito que vai ficar bem perto do tamanho do porta-malas da Tracker, seus 390 e poucos litros, mas na prática ocupando a mesma quantidade de bagagens que ele tem. Um carro bem mais moderno, com ADAS, inclusive mais avançado, mas a mecânica que a gente já conhece, uma mecânica tradicional. Muitos componentes foram aproveitados da plataforma que já existia, por exemplo, e já era utilizado no Onix. Por isso que, inclusive, ele foi escolhido para ser produzido lá em Gravataí. Ah, Felipe, então ele vai ter a mesma cara do Onix? Não. Ele vai utilizar muitos componentes do Onix, muitos componentes estruturais, muitos componentes mecânicos do Onix, que melhoram, né, o custo para a montadora e, no final das contas, para nós consumidores. Afinal de contas, quanto menos caro for para a montadora, menos caro fica para nós. Não vou dizer barato, porque vocês sabem que barato definitivamente não vai ser. E ele precisa ser competitivo, então ele realmente precisa estar num preço acessível. Aqui a gente tem os bancos perdidos aqui neste canto, atrás do meu amigo Jorge Augusto. E eu acredito que esses bancos aqui são os bancos deste carro, né? É um banco que ele foi modificado, ele não é o mesmo banco do Onix. E a gente já vê um design realmente bem mais bonito e, por que não dizer, confortável, né? Afinal de contas, vocês sabem da minha reclamação com relação aos bancos do Onix. Os da Tracker eram muito bons, o do Onix nem tanto.
Espero que eles coloquem um banco tão bom ou até melhor que o da Tracker neste carro. Na parte interna a gente não consegue ver muita coisa, está todo protegido ainda, além da minha cara feia ali, ó. Vocês podem ver que lá dentro ele está todo camuflado, que é justamente para não mostrar ainda o que esse carro esconde. Mas em um dos slides que eles mostraram, deu para ver que o painel ele é o mesmo de outros modelos. Então, espere um painel muito similar ou talvez igual ao do Onix atual. O que é bom, o painel foi modificado recentemente, tem uma tela multimídia nova, um display novo, ele está mais atualizado. É o que a gente espera em um carro desses, né? Um carro que realmente promete ter um design muito mais bonito do que a própria concorrência, segundo o pessoal que já viu ele ao vivo. Olha só que legal. Esta simulação aqui, ela está mexendo num óculos virtual dentro das malas que estão no porta-malas deste carro. Então, sem precisar ter o carro fisicamente, tu já consegue enxergar o que realmente vai caber. Não é aquela questão de espaço teórico, e sim o efetivo aqui. Então, isso tu consegue fazer ajustes antes mesmo de ter o carro pronto, o que significa que tu vai otimizar os espaços para que ele seja o mais útil possível. Os detalhes que a gente percebeu aqui, ó. Ele tem sensor de estacionamento dianteiro, ele tem sensor lateral que serve para o alerta de ponto cego, então a versão mais cara com certeza terá. E aqui embaixo eu percebi uns pontos muito bons. Mais alto do chão, com um ângulo de ataque legal e sem aquela aleta que a gente vê na Spin, apenas esse difusor aqui, essa aletinha pequenininha, mas sem aquela aleta alta que raspa em tudo quanto é canto. E aquela aleta, ela é funcional, aquilo serve para melhorar tanto o arraste do carro, né, para melhorar a aerodinâmica, como também melhorar a refrigeração dos freios. Porque sim, isso é um item muito considerado no desenvolvimento do carro. O freio precisa refrigerar. Um pequeno detalhe que eu não gostei muito desse carro, que tem a mesma coisa nos seus concorrentes, a altura do porta-malas aqui, ó, ela tem essa área aqui, que não torna o assoalho plano. Conseguimos ver isso através da própria foto que a GM divulgou da simulação de malas, mas a gente nota aqui pela altura que ele deve vir mais ou menos até este ponto. Com isso, para retirar malas mais pesadas, a gente sabe que vai ter que fazer aquele movimento de curvar as costas ou se abaixar assim com as pernas, como é o correto, né? Mas nem todo mundo faz. E olha só, aqui a gente tem um carro todo em corte e a gente pode ver a plataforma dele. Isso aqui é uma Tracker com todas as peças, né, recortadas propositalmente para mostrar. Mas aqui vocês podem ver também as diferenças entre os aços. Quanto mais claro, mais simples é o aço, quanto mais puxado para o roxo aqui, mais de ultra resistência, ou seja, um aço mais caro ele é. E muitos desses componentes são compartilhados da tecnologia deles em outras plataformas, outros carros produzidos pela montadora, justamente para economizar em custos e levar o máximo de segurança possível a outros modelos. E agora a gente vai entrar dentro de um dos galpões de testes e validações deles. Vamos ver o que esses caras vão nos apresentar aqui nesta área. Ah, hein, Fabi? Que segredo tu esconde aqui? Nossa, nem te conto. Essa área aqui, na verdade, meus amigos, é a área de impressão 3D, ou seja, uma área de prototipagem de componentes para que sejam testados nos carros. Não é durabilidade nem nada, mas muitas vezes simplesmente para encaixar, para ver se as coisas funcionam. Aqui nós temos duas impressoras 3D de filamento, parecida com aquelas pequenas que a gente já vê em várias casas, só que, claro, com uma qualidade muito maior e uma capacidade industrial também bem maior, né? Então ela consegue fazer peças que vão ser utilizadas para colocar no lugar e ver se faz sentido aquela peça, digamos assim. Vocês podem ver esse mangote aqui, né? Aqui tem várias pecinhas pequenininhas que são estudos, basicamente, que eles fizeram, mas essa é uma área onde eles imprimem peças em plástico. Só que eles já têm uma área também de impressão a pó. E aí, meus amigos, eles fizeram este motor aqui todo na impressora 3D.
Vocês podem ver que os componentes dele, tem vários componentes de metal, bloco, cabeçote e tudo mais, e alguns componentes de termoplástico, né? Ou melhor, de plástico impresso em 3D, como lá em cima as polias e tudo mais. Não, o flex plate não é impresso em 3D, essa peça que está girando, os parafusos também não, mas muitas peças são. Aquele cárter ali embaixo também não é, né? O cárter está muito pronto para ser um cárter impresso em 3D, mas ainda assim a gente já consegue ver vários componentes quase funcionais já sendo testados aqui. E essas máquinas são tão rápidas que uma máquina residencial o cara leva às vezes uma semana para fazer um protótipozinho, uma pecinha pequenininha. Aqui eles conseguem meio dia até um dia no máximo imprimir já um componente para ser testado antes do carro ir para a linha de produção. Meus amigos, esta impressora, que é a impressora Apó, ela custou $1 milhão. A área de prototipagem da GM já existe desde 98, é a mais antiga de todas as montadoras aqui no Brasil. Só que esse processo aqui é um processo muito mais moderno e que, inclusive, esse aqui faz peças que podem ser testadas nos carros. Ao contrário do plástico, que normalmente ele é usado só para encaixar as peças, aqui ele já tem uma propriedade mecânica bem maior e, ao contrário do que eu falei, é polímero, não é alumínio, não é metal. Elas são peças de plástico também, mas que tu consegue fazer um uso funcional dela, não simplesmente para encaixe como nas outras, que a resistência que ela gera é muito maior. Uma curiosidade destas impressoras Apó, aqui está a matéria-prima, o que é utilizado obviamente vai para a peça, o que não é sugado e jogado de volta para as caixas onde vem matéria-prima para que ela possa ser utilizada. Com isso, o desperdício de material é menor, mas por ser uma máquina mais cara e também, dependendo do nível de exigência, ela pode ser um pouco mais lenta, essas aqui é utilizada só para peças de maior precisão. Quando que é uma peça menos precisa, digamos assim, tu faz antifilamento como na outra. Aqui uns exemplos de peças que eles andaram fabricando aqui. O acabamento dela é incrível, parece uma peça fabricada em um processo normal de produção. A gente consegue ver mesmo só quando chega bem perto, e aí consegue ver a granulanometria dela um pouco diferente. E olha aqui, ó, dentro de uma área de prototipagem não podia faltar um jatinho de areia, né? Para limpar as peças, tirar o excesso de resíduos que ficam logo quando termina a impressão. Essa área de prototipagem ela é muito importante para que as montadoras consigam fazer testes muito antes de ter o produto final. Ou seja, eles fazem várias alterações, eles podem ver se realmente funcionou o projeto inicial e alterar sem gastar muito. Antigamente isso também era feito, mas era feito quase que por artesãos, né? Pessoas que conseguiam esculpir as peças à mão. Com isso era caro e a precisão também era bem menor, mas bem menor mesmo. A gente não conseguia chegar num protótipo assim, quase funcional como este motor, né? E olha só que loucura. As peças realmente parecem peças de metal, parecem peças finais. Lógico que tu não vai ligar um motor desses de polímero e não vai fazer ele funcionar porque iria derreter. Mas tu já consegue ver a interação de todos os componentes muito antes dele estar montado, muito antes de tu gastar com os moldes e as ferramentas de processo final. Olha lá uma maquininha que a gente conhece bastante. Eu trabalhei bastante na área de qualidade, já usei muito uma tridimensional, a famosa DEA. Aquela maquininha ali, basicamente, ela tem uma ponteira lá, ó, que fica pegando cada dimensão do carro para ver se depois a carroceria do novo Sonic está com o tamanho certo como foi projetado. Ah, Felipe, por que não usa um scanner? O scanner também pode ser usado. Aqui nós temos um scanner, só que a tridimensional é mais precisa, bem mais precisa do que o scanner. O scanner faz um modelo. Quem realmente pega a dimensão, uma precisão absurda, é lá na tridimensional, aquela maquininha lá. Ela vai pegando vários pontos do carro, vai medindo, é claro que quem define os pontos que vai medir é um operador, e aí consegue conferir para ver se está certinho ou não. Olha só que legal essa S10, ela ganhou o Rally dos Sertões e ela foi
restaurada aqui pelo projeto do Vintage, né, da Chevrolet, que restaura os carros clássicos. Está linda como saiu de fábrica, ou até talvez mais linda do que ela. E o que me chamou a atenção é o seguinte, olha os pneus que eles usaram. Os Speedmax Panger. Eu sempre falo que esse pneu é bom pra caramba, se até a GM coloca nos seus carros de rally, por que você não colocou ainda no seu carro? Ah, pois é, esquece de usar o nosso cupom, né? Dá 7% de desconto nesse pneu. Sensacional esta picape. Ah, eu queria fazer um off-road com ela. Você não queria? E só pra gente entender, esse rapaz aqui que tá com essa bolota na mão aqui, na verdade é um scanner, tá 3D. Ele está pegando todas as dimensões deste carro para depois ter o modelo matemático, caso eles precisem reproduzir alguma peça, depois vai ter tudo isso no computador. Por quê? Porque, obviamente, quando este carro foi feito, não existia esta tecnologia e, na época, eles não mantiveram os projetos digitalizados. Então, agora, com isso, ele consegue ter todo o carro digitalizado e, para reproduzir, fica muito mais fácil. Ele estava me contando aqui que eles reproduzem não apenas, né, a SS10, mas tem projeto de Cadete, Ômega, Opala, Chevette. Muito legal, pessoal, né? Muito legal. Olha só que interessante, ó. Esse aqui é um veículo autônomo chamado de AGV. É um rebocador que serve para levar as peças na linha de produção. Então aqui ele está só fazendo uma voltinha, uma simulação. Foi um veículo desenvolvido aqui internamente pela GM. Ele utiliza um radar a laser lá em cima para evitar colisão com outros objetos que possam passar na frente, outros carros, outros equipamentos, mas principalmente pessoas também. Ele tem vários outros sensores aqui na frente também para evitar colisão, principalmente com as pessoas, né? Porque afinal de contas não tem ninguém operando ele. E ele é guiado por antenas. Então são antenas posicionadas dentro da fábrica, onde ele pode ser programado para passear por onde for necessário. Os primeiros AGVs eram guiados por fita magnética, e aí era ruim, porque tu tinha que fazer um buraco no chão na fábrica, instalar uma fita exatamente no caminho que ele vai passar. Esse aqui, ele pode ter o caminho dinâmico, ele vai de acordo com a programação, de acordo com a necessidade da linha de produção. E entramos em uma área muito legal. Falando em linha de produção, aqui é uma mini fábrica, uma simulação de uma linha de produção, claro que em uma velocidade bem menor, e lógico, né, em escala menor. Mas os equipamentos utilizados aqui já são os equipamentos exatamente iguais aos que vão para a linha de montagem final. Olha só que legal isso aqui. Basicamente, são quase artesãos que estão montando os veículos aqui. Ali a gente vê aqueles dois profissionais lá fazendo montagem no protótipo do Sonic. Mas o que eu gostei mesmo de ver, cara, foi que tem um cadete sendo restaurado lá atrás, ó. Olha que GSI lindo aquele lá. Nossa senhora. E aqui tem vários outros carros também sendo montados e tal. Isso aqui é muito legal. Toda fábrica tem uma área de prototipagem, toda área tem uma área de testes assim, mas tão grande quanto essa eu não conhecia. A primeira vez que eu vejo. E o melhor, né? Utilizando a mão de obra especializada para restaurar os carros antigos, como aquele lá. Sensacional. E aqui algumas partes sendo testadas do novo Sonic, a gente já consegue ter uma bela visão do farol dele. Claro que o que vai aparecer é esse pisca em cima e o projetor embaixo. O resto vai ficar encoberto pela carroceria, como a gente já pôde ter uma noção. Tudo em LED, inclusive olha lá o módulozinho do LED lá embaixo do pisca do outro lado, dá para ter uma boa ideia. Aqui os faróis de neblina, eles não estão na posição certa, é uma simulação aqui de funcionamento do projeto, mas olha só que legal, toda a parte eletrônica dele. Módulo ABS, é isso? É, módulo ABS aqui sendo testado, mesmo sem ter as linhas de freio. Aqui toda a eletrônica dele, o painel, olha ali, ó. Viu que eu falei para vocês que era o multimídia e o painel do outro? Aqui atrás, olha, uma boa descoberta. Pisca em LED, as lâmpadas de freio e sinalização de posição também em LED. Olha só que legal essa parte traseira, essa barra que vai junto, né? Montada junto com as sinaleiras ali, as lanternas, também em LED. O que não é em LED, aqui, né? As luzinhas de placa não são em LED. Muito legal essa visão, muito legal.
este teste. Ah, olha só, mais um LED aqui, ó. Todo LED, cara, todo LED. Só aquilo ali que não. A gente vê aqui muitos, como eu já tinha adiantado para vocês, muitos componentes que são herdados dos seus irmãos, até porque não tem por que a GM desenvolver componentes totalmente novos. Então, manopla de câmbio, console parece ser o mesmo, ali os comandos do ar-condicionado, multimídia, volante, as manoplinhas ali, tudo isso a gente já viu em outros carros, mas olha só que curioso, o alerta de ponto cego dele está aqui, ó, e não aqui fora como é no Onix. Pois é, detalhezinhos que a gente vai descobrindo aos poucos sobre o grande lançamento de 2026 da GM no Brasil. Será que vai ser legal? E no meio de uma linha de produção, de protótipo, a gente tem uma área de descanso. E uma área de descanso muito estilosa. Olha que legal! Nossa amiga Gil Brandão está sentada aqui na caçamba de uma S10, é isso, Gil? Não sei se é... Parece lá de fora, mas o banco com certeza não, né? Talvez o banco de trás da Trailblazer aqui. Sei lá, parece ser. Emílio, tá confortável aí, Emílio? Muito. Tô dentro do lanchinho. Tá do lado do teu amigo Minion aqui? Viu só? O está tão cansado de andar de carro que ele sentou na cadeira, não sei se tá poltrona. Meira Paula também aproveitando aqui o lounge específico para descanso. Muito legal. Isso aqui me dá várias ideias de fazer um ambiente específico assim lá em casa, né? Ia ser bonito, ia ser legal, ia ser diferente. Não somos chegados em peixinho, acho que os peixinhos eu deixo para eles. O resto, demais. A mesa, com certeza já é um clássico. E esse aqui, pensa em clássico. Esse só de olhar para os dutos de admissão eu já reconheço esse motor aqui de longe. Esse aqui é o 2.8 diesel da S10, da Trailblazer, que nós montamos lá em Canoas até 2016. Ah, que saudade desse motor. E como vocês puderam ver, esta é a área onde é testado pela primeira vez a interação de todos os componentes. Aliás, eles até ligaram o motor que está conectado aqui também. Até tanque de combustível esse carro tem. Carro não, né? Mas digamos que a espinha dorsal do veículo está aqui. E é aqui que eles veem se a coisa vai funcionar mesmo ou não. Antes, lógico, de ir para a carroceria e aí poder sair rodando com o carro. E essa área de simulação de produção é tão grande, tão completa, que até um dispositivo isolado aqui, conforme a NR12, eles têm para a montagem do frame. Neste caso aqui, obviamente, de uma picape ou da S10 ou da Trailblazer, que são os dois únicos carros da GM hoje no Brasil, fabricados por aqui, né, que utilizam chassis ou frame. Mas eles têm realmente todo o processo, lá estão os pneus e tal, para simular as condições reais e aí conseguir antecipar possíveis falhas e evitar que estes problemas cheguem no consumidor final. Eu sempre digo, né? Problemas podem acontecer, mas quanto mais a empresa testar, menor é a chance. E aqui a gente vê que eles testam pra caramba. Não só o produto, mas o processo produtivo como um todo, para garantir que a repetibilidade entre os produtos vai ser alta, ou seja, que a montagem dos carros vai ser o mais parecido um carro com o outro, não vai ter tanta diferença entre eles. Pode parecer ridículo o que eu estou falando, né? Mas quem já trabalhou em fábrica, principalmente de linha seriada, sabe que a variação ela existe e às vezes é muito grande. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é o carro sendo camuflado, preparado para nos enganar quando ele está rodando nas ruas. Então vocês estão vendo, essas peças azuis aqui são justamente para tirar alguns detalhes estéticos dele, para que a gente não enxergue efetivamente o que tem por baixo da camuflagem. Então, além de ter aquele design ali que já nos engana, né, por causa dos círculos na volta ali, além disso, ele também tem alguns apliques aqui com poliondo azul, aquele material bem simples mesmo, separador de peças, para justamente a gente não conseguir enxergar como o carro é por baixo. A gente consegue ver muita coisa, mas não o resultado final. Tá parecendo um táxi lá do aeroporto de Porto Alegre, é ou não é? Meus amigos, finalizamos por aqui o nosso tour no Centro Tecnológico. A gente pôde ver
o carro ao vivo, sem camuflagem, prontinho para venda. E eu vou te falar, ficou bonito demais, muito bonito. Um carro imponente, um carro que vem aí, as pessoas disseram que não, mas do meu ponto de vista, ele tem traços do Thera, só que bem maior do que o Thera, tem traços do Nivus, tem traços do Onix, tem traços da Equinox, tem traços até mesmo do Kardian. Então tenta colocar isso tudo num panelão só e você terá o novo Chevrolet Sonic. Carro que eu tenho certeza que vai fazer sucesso, porque é diferente daqueles outros carros que a gente olha no lançamento e diz assim, eu vou ter que me acostumar com isso. Não, eu não preciso me acostumar com aquele carro. Esse carro, ele ficou muito bonito já desde a primeira vista. A primeira impressão que eu tive dele é, gostei muito. Gostei mais da traseira do que da dianteira, mas a dianteira também é muito bonita. E olhando a lateral, parece muito com o Kardian. E aí, estão ansiosos pelo lançamento? Eu tô. Acontecerá no início de maio e as vendas devem acontecer, ou melhor, as entregas aos primeiros proprietários, final de maio e início de junho. Vamos ver como a GM vai posicionar este carro no segmento, preço, versões e tudo mais, mas tudo que a gente já viu até aqui mostra que começaram bem. É ou não é? Conta pra mim aqui embaixo a sua opinião bem sincera. Valeu, galera! Nossa, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.